E as igrejas neopentecostais é muito criticada pelas igrejas pentecostais e também pelas igrejas tradicionais. Por quê? Porque o neopentecostalismo trouxe mais essas questões de ato profético, de enterrar o azeite e consagrá-lo, de ungir tudo e todas as coisas. O senhor acredita mesmo nisso, que através desses atos pessoas são alcançadas, são curadas, são mudadas e transformadas? Acredito, porque tem pessoas que ela precisa ser conduzidas. O profeta na Bíblia, e o nosso amigo Carlos Eduardo falou isso perfeitamente, o profeta na Bíblia, ele dá a direção, ele dá o caminho, ele fica, não, ele dá caminho. Por exemplo, Raabe, coloca a fita de escarlate, é essa a palavra correta. Escarlate. Vermelha. E se eu mandar todo mundo da igreja colocar, qual o problema? Não está na Bíblia? E não tem a proteção? O sangue do cordeiro. Tinha necessidade de matar um animal e colocar o sangue do cordeiro nos umbrais, porque o espírito da morte ia passar em todas as casas do pessoal do Egito. Não era só para o pessoal do Egito, mas aonde tinha o sangue do cordeiro. Qual é a mensagem desse? Foi o que você falou. Alguns fazem simpatia e exageram. É vassoura, não sei do que, eu não concordo. Tudo tem que ter limite. Mas aquilo que leva o nome de... Qual é o significado de eu colocar o sangue do cordeiro nos umbrais da porta? Não está na Bíblia isso? A água, Jesus podia falar para aquela mulher samaritana, ó, eu sou o filho de Deus, você vai pregar o evangelho, ser missionário, porque tem muita igreja que não concorda, não honra a mulher no altar e não deixa ela pregar, você vai ser missionário, prega para toda Samaria, mas ele ofereceu a água. Qual é o propósito da mensagem? Então, todo simbolismo tem um propósito da mensagem. Se eu falar que essa água, a mulher que está com a vida sentimental destruída, a mesma água que Jesus entregou para a mulher samaritana, entrega para ela, quem faz o trabalho é o Espírito Santo, a partir do momento que eu lancei uma palavra. Eu conduzi e estimulei a fé dela. É isso que eu quero passar. Eu não quero dizer que assim, é os extremos. Eu entendi a sua colocação. Tem gente que já está demais. Tem gente que... tem atos proféticos que tem igrejas neopentecostais fazendo que está até blasfema contra o Espírito Santo. Concordo em gênero, número e grau. Tem gente que pisa na Bíblia. Mas o problema é que as pessoas, ao invés de colocar fé em Jesus, está colocando a fé na água, bispo. Ao invés de colocar fé em Jesus, está colocando no óleo. Ao invés de colocar a fé em Jesus, está colocando no raminho que leva para casa. Ao invés de colocar a fé em Jesus, está colocando na folha de arruda. Não concordo. Ao invés de colocar a fé em Jesus, está colocando a fé na vassoura que está varrendo a casa para expulsar os espíritos malignos. A oração não tem o poder de encontrar Deus e Deus ouvir, a ponto de eu não precisar usar um simbolismo. Eu vou pegar o suco de uva agora e vou colocar um xizinho na porta de casa para representar o sangue do cordeiro. Mas qual o problema? Da morte não visitar. Mas para quê? Não há necessidade. Não é só eu chegar, Senhor, acampa os seus anjos ao redor da minha casa, proteja, guarde livre. Não é o suficiente, ele não ouve? Se for suficiente, e por que quando mandou colocar álcool em gel nas mãos, todo mundo colocou para proteger? Que não está na Bíblia. E isso está na Bíblia, o sangue do cordeiro. Então a água, como você falou, Jesus está sim na água, Jesus está no sangue do cordeiro, Jesus está na sua casa. Ele é onipresente, eu estou provando que ele é onipresente, onisciente, onipotente. Ele é a pedra angular, ele é a estrela da manhã, ele é tudo. Então se ele é tudo, ele está em todos os lugares, sabe todas as coisas e pode todas as coisas. Então ele pode estar no lençol do seu filho, na frente do seu filho. Eu estou falando que a minha visão é essa. Agora, se faz... ele tá na vassoura porque vai arrancar R$1.000 de oferta. Aí é blasfêmia, na minha opinião. Porque Jesus não fez isso. E com o mercadante, quando falava da pomba, que ele destruiu a igreja, quebrou lá tudo, porque eles pegavam, davam a voltinha e vendiam mesmo. Não fazia o sacrifício, não derramava o sangue. Então a oração, quando você falou, a oração basta, a oração é falar e agir. Orar e ação. A ação talvez é provar que Jesus está na água, sim. Jesus é Espírito. Jesus está em todos os lugares. E pode todas as coisas. Então, na percepção, na visão do Senhor, não é uma simpatia, não é um ritual gospel. É o quê? É fé? Fé. E fé, nem na aula de teologia, nada não se define o que é fé. Mas é o firmamento das coisas que não... Mas não tem algo plausível que você fala assim, convincente para cada pessoa. Engraçado, tem gente que, na católica, tem fé e Deus faz. Porque sem fé... é impossível agradar a Deus. Então muitos agora eu vou generalizar, dos nossos amiguinhos estão fazendo as pessoas perder a fé. E não é só com os escândalos gospel, é paralisando a fé dessas pessoas.
Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, muitas das vezes, quando a gente não estimula a fé das pessoas, nós estamos induzindo as pessoas a não agradar a Deus. Então, na visão do senhor, é necessário estimular a fé das pessoas com um copo de água ou com... Tem pessoas que precisam disso. Estimular a fé das pessoas com a fronha, levando para casa, uma almofadinha. Aquela mulher do fluxo de sangue teve que tocar na hora. Jesus permitiu ela tocar na hora, senão ela não seria curada. Jesus podia parar tudo e abraçar ela. Ele só tocou. Paulo estimulou a fé das pessoas, sim, fazendo com que o seu com os lenços e os aventais. Tem cultos que eu faço de avental, como o saudoso Davi Miranda. Isso é estimular a fé. Eu estou preparando o caminho para a pessoa. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então a pessoa, a pureza, né, a inocência e a pureza daquela pessoa, ela faz o milagre acontecer na vida dela. E claro, sempre Jesus sendo glorificado. E o senhor acredita que precisa disso mesmo? No meu ministério, na liturgia da minha igreja, eu acho necessidade. Mas isso aí não é diminuir o nome de Jesus, que tem poder para tudo e todas as coisas? Acrescentar mais o nome de Jesus, que ele está em todos os lugares. Porque senão fica uma coisa sem compromisso. Eu vou fazer uma oração do Pai Nosso, tá bom. Qual foi o ato profético mais louco que o senhor fez? O mais louco, que Deus pega as coisas loucas para confundir as sábias. Toda vez que eu me deparo com alguém que tem câncer, eu queimei a minha língua, que eu era na época de farmácia e medicina, meus tios eram da Igreja Universal do Reino de Deus, e eles falavam, eu falei, negócio de Deus curar câncer, AIDS, isso aqui, tem isso, tem aquilo, como pesquisador e doutor em farmácia. E quando eu tive um encontro com Deus, e Deus falou, eu vou te mostrar. Para ele, a misericórdia, 11 pessoas, através de um ato profético da minha oração, foi curada de AIDS e 19 com câncer. Sabe qual ato profético que eu faço quando me deparo? Deus coloca essa pessoa no meu caminho, eu raspo a minha cabeça. A Bíblia fala que na cabeça do justo tem a bênção de Deus. Em Atos 18, versículo 18. E Paulo raspou a cabeça e fez um voto, e era pela igreja. Então eu acredito que quando eu fizer isso, eu fiz isso a última vez com uma mulher, 4 anos, todo mundo profetizava, orava, mulher crente, pastora, mulher Sônia Guiar, e já deu dinheiro em igrejas e carros para líderes evangélicos. Eu falei, enquanto você tiver, eu senti a dor dela, eu amei ela como eu fosse uma filha minha que precisasse. Então se uma filha minha, uma mãe, tivesse câncer, eu rasparia a cabeça. Então eu vi essa parte bíblica, eu faço esse ato profético louco, mas que na maioria das vezes eu não recordo um que deu errado, mas eu não faço isso profanando para pedir dinheiro. Eu faço um voto para com Deus como se fosse para a minha família. Então tudo tem limite e o propósito que a pessoa vai fazer. Eu não vou fazer isso para tomar uma casa da pessoa. Eu não vou fazer isso para tomar um carro da pessoa. Eu vou fazer isso porque eu faria pela minha família, mas sempre com algum respaldo bíblico. Então o maior ato profético que eu fiz e faço ainda, por exemplo, se você falasse, ô Bispo Ivan, eu não gosto de chamar de bispo, eu gosto de chamar de pastor, porque pastor que cuida. Pastor Ivan, Bispo Ivan, eu tenho alguém com câncer. Você pode ter certeza que eu ia sair daqui agora, ia raspar minha cabeça e orar, e eu ia atacar o sangue do cordeiro na minha cabeça e falar, Deus, em nome de Jesus, cura ela. O Senhor pode fazer, como Paulo fez um voto. Eu estou fazendo um voto para essa família. Eu nem conheço alguém dessa família. Será que Deus não vai me honrar que eu estou amando a pessoa? Eu faria pela minha família e não faço pela sua? O sangue do cordeiro, o senhor fala, derramaria... Na cabeça, depois que eu raspo a cabeça. O suco de uva na cabeça? Porque a maior bênção do evangelho é o sangue do cordeiro. E a Bíblia fala que na cabeça do justo tem a bênção de Deus. Então, são textos bíblicos que estimulam a minha fé para introduzir fé na vida da pessoa. Mas o senhor acredita, se o senhor não raspar a cabeça Sim. e não derramar o suco de uva, o milagre não vai acontecer? Acredito que comigo não. Mas com outros pode acontecer. Se só orar, entrar em propósito de oração ali, em guerra pela pessoa, sem raspar a cabeça, sem derramar o suco de uva, não acontece, então, na sua fé? Comigo não, porque eu só faço dessa maneira, claro, baseado em Isaías 53. Precisa raspar a cabeça e falar Isaías 53. Ele levou sobre si todas as dores, enfermidades e pecados. O castigo não está do Pai. Eu falo na Bíblia, mas eu faço algo humano. Eu faço algo de amor. Eu faço um gesto de amor para com a pessoa que eu não conheço e lanço a palavra de Isaías 53. E aquela também passagem. Assim como Jesus amaldiçoou a figueira, eu amaldiçoo essa enfermidade. Então não deixa de orar. É um complemento. É algo a mais. Se você quiser exterminar alguém, pode ser com 38, pode ser com a faca, mas você pode ter um fuzil também. Eu vou falar a verdade, pastor. Eu não faço essa loucura. Eu acredito que se eu entrar em um propósito de oração,
o nome de Jesus, o sangue de Jesus que já foi derramado na cruz é o suficiente para curar a pessoa. Mas eu respeito a sua atitude, porque, na verdade, eu percebo que os pentecostais, os tradicionais, criticam muito esses atos proféticos, mas não vivem e não fazem as loucuras que os neopentecostais fazem. Por exemplo, eu vejo a galera batendo pra caramba no apóstolo Valdemiro Santiago. Mas eu já vi aquele cara fazendo uma loucura, meu irmão. E Deus cura. Subindo com água no monte. Pote grande de água em um monte e propósito levantando de madrugada, orando. E Deus honrando. A maioria desses que criticam, eu nunca vi fazer o que o apóstolo Valdemiro Santiago fez certa vez. Eu acho que eles não conseguem fazer isso. Um cara cheio de lepras, cheio de chagas no seu corpo, o apóstolo foi lá e abraçou ele em um ato profético. Amor. Se eu não me engano, ele falou bem assim: eu queria que essas chagas estivessem em mim, que esse homem seja purificado e limpo. Amor. Eu já fiz aquela pessoa com erisipela, na época eu estava na plenitude, erisipela, aquela pereba na perna, úlcera. Eu esfreguei o meu rosto. Em 7 dias ela foi curada. Foi um ato de amor, de fé, que eu faria pela minha família. Então é o amor ao próximo com a ti mesmo. Eu faria pela minha família, por mim, por que eu não posso fazer pelos outros? Você acha que Deus não vai honrar? Se eu amo a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a mim mesmo, então o que eu faria pra mim, eu faço pra você. Isso é uma senha. E se Deus não fizer, depois do seu sacrifício, de raspar a cabeça, tomar banho de suco de uva, que representa o sangue de Jesus, e se Deus não curar, e aí? Por isso que eu falo debaixo da palavra. É a vontade dele, mas eu prego. Jesus, ele vai te salvar. Importante para a pessoa é a salvação. Eu prego a salvação. Depois eu prego o ato de cura. Eu fico tranquilo, fico em paz, porque foi feita a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável. Eu não fico para baixo, nossa, Deus não me usa, isso é loucura, isso é macumba gosta. Eu não fico assim, porque eu lanço a palavra, eu prego a palavra, falo da salvação e falo da cura.